Esse é o Marco, é o filho do Ailton, que é uma figura. Ele também é convidado. Eu passei 4 dias na Serra do Cipó, na casa do Ailton. Ele já pegou o microfone. E brincando com o Naka, jogando até futebol, que eu não jogo. Fiz de tudo com ele, não foi não? Sente aí. Arranjei outro microfone. Tem mais um. E vamos convidar o Edilberto. Você vai ter um concorrente. Que não é fácil. Vamos lá, Edilberto. É para falar pouco, hein, Naka? Ficamos nós dois aqui juntos. Podemos dividir o microfone? Podemos? Você me pergunta uma vez? Muito obrigado. Tem microfone demais. Eu estava falando com a Regina, que eu conheço há algum tempo, por causa do Benedito. Quando eu ouvi ela descrever o filme, que eu não havia visto ainda. Eu fiz isso através de conversas, não sei o que, para. E ocasionalmente eu tenho uma organização muito grande na minha vida. Organização de indexação de coisas. Eu gosto de música também. Gosto de um monte de outras coisas. Uma delas que eu gosto, parece maluquice isso, é escrever aplicativos para computadores. Atualmente escrevo para iPad e iPhone. E quando ela conversava e falava do filme, eu abri o meu iPad, abri o meu indexador. O indexador, se fosse vender, custava R$1. Mas como eu o fiz, ele funciona, ele vale a minha vida. Então acabou. É uma porcaria, mas funciona. Eu abri e escrevi o nome dela, que é tudo pessoal para o indexador. E apareceram um monte de coisas assim, apareceu assim. Trilha entregue em formato de DAT na data tal para Regina. O que eu entreguei para ela, ela levou, colocou lá não sei aonde, na película dela, e o som que antes de vocês assistirem, eu assisti, eu disse assim, mas essa música aí está bem mais ou menos. Vamos arranjar um som melhor aí para melhorar isso. E eu acho, eu não estou prometendo que tenha, mas se eu tiver, será seu, pronto. Se eu tiver o DAT original, que eu tenho uma sala com seus identificadores, já testado, né? De forma que se tiver, ela ganhou a trilha. Fora isso, eu não tenho mais nada para falar. Ué, mas por isso é que eu vim pra cá, não é de coisa pessoal, não tem que ser geral. Bom, mas a conversa, eu já tinha conversado com o Roberto, como talvez a gente pudesse começar essas conversas para adiar o fim do mundo. É que nós temos uma amiga em comum, que é a Tânia Quaresma. E a Tânia Quaresma não é desse mundo, é uma figura incrível, não é desse mundo. Ela tem um projeto chamado Trindade, que ela levou várias gentes para filmar esses artistas, né? Ela levou o balé estágio, né, para o Xingu, para dançar com os índios, né? E ela levou o Hermeto Pascoal para tocar a feira de Caruaru. Não era para tocar na feira, era para ele tocar a feira, sem instrumento, levar instrumento nenhum. Então ele tocou as panelas de barro, ele tocou a feira toda, chocalhos, tocou tudo. Ela filmou o Hermeto tocando a feira. E ela levou o Egberto também para o Xingu, né? E Egberto há muito tempo me contava, desde os anos 80,
essa aventura que teve no Xingu, e eu fiquei sempre, aprendi muito com as histórias que ele me contou. Queria que ele relembrasse algumas, mas uma coisa interessante que eu nunca esqueci, dentre as várias da experiência dele lá, que ele colocou num disco magnífico, né? Que eu tenho até hoje em vinil, que ele dedicou para mim em 81, chamado Sol do Meio-Dia. É o resultado do tempo que ele ficou lá, convivendo com o Sapaim, meses que ele ficou, que ele vai detalhar isso. Mas ele contou uma história de que ele tocou para os índios, né? Durante um tempo, e depois que ele acabou de tocar, disse que um dos índios chegou para ele, bateu no ombro e disse: "Você leva jeito." Você lembra disso? Então eu queria que você falasse da sua experiência, da história com o Sapaim. Inclusive no encarte do livro, do disco, quer dizer que tinha oca, né? Tinha tudo. O Egberto fez um negócio muito bom, um encarte, né? Porque era um trabalho como é o nome dele que eu me esqueci, o grande designer gráfico, né? Que fez as capas do seu disco da SM. Mas essa capa aí Não é dele, não? Isso aqui na temática 5 minutos. Essas histórias são duas caras. Olha aqui, na realidade a Tânia Quaresma via Bené, é isso que ele contou, e via qualquer outro amigo é outra coisa, né? Uma pessoa como ela tem heterônimo a dar com pau. E o que eu conheço é parecido com essa daí. Na realidade, a Tânia um dia apareceu com essa história de que estou reunindo músicos brasileiros que vão escolher uma região do Brasil para representá-los e eu vou levá-los e fazer um filme. Claro que nenhum de nós acredita. Claro, isso foi uma coisa para acreditar. Como é que uma pessoa aparece do nada e diz que vai arranjar um filme? E ela, num certo momento, me disse que queria saber qual era a região. E eu tinha uma região que era especificamente lá perto do posto Leonardo, onde tinha os igual a Lapti, e eu os conhecia não porque eu tivesse estado, etc., porque eu tinha lido muita coisa dos irmãos, do Darcy Ribeiro, né? E fiquei encantado sobre a história de que o jacuí, que a gente chama de flauta, não era considerado flauta, e sim um instrumento da voz do espírito. Eu quero saber que diabo é isso. E escolhi essa região. Mas nunca levamos fé que a Tânia fosse concretizar o projeto, porque era um projeto tão louco. Nós estamos falando de década de 80. Para quem não sabe, década de 80 é isso mesmo que vocês sabem. Então, de forma que não tira nem bota mais nada. Todo mundo, eu, nessa época, vivia no Rio de Janeiro, uma região que a gente chama de Baixo Leblon. Eu e meus amigos todos, tem um deles que agora é imortal, Geraldinho Carneiro. Geraldinho Carneiro é academia. Mas a gente vivia no Diagonal, nós e os amigos todos, a gente consertava o mundo todos os dias. Todos os dias, e a Tânia também consertava o mundo todos os dias, de forma que era uma consertadeira de mundo. A gente sabia que aquilo no dia seguinte a gente acordava e dizia: vamos à luta, e sentava no bar outra vez, baixava o pau para consertar o mundo. Ninguém levou fé. Até que um dia ela me liga, depois da promessa feita e de eu ter descrito o que eu queria, e disse assim para mim: vai tirar vacina na Praça 15. Que vacina? Você não vai no Xingu? Eu disse que queria. E o meu pedido não foi quero ir ao Xingu, eu quero ir ao Xingu com um balé estágio completo que dançava minhas músicas uma vez por ano. E tinha uma que chamava conforme a altura do sol, conforme a altura da lua. Mas o pedido que eu fiz não foi uma coisa simples, pelo contrário. Tinha que levar o balé estágio inteiro e tinha que chegar lá em cima, trocar ideias onde o balé iria dançar essa música que eu havia feito, conforme a altura do sol, conforme a altura da lua, para os índios e torcer para que eles resolvessem dançar alguma coisa para que trocassem lá com o décimo, com a mágica, né? O balé estágio. Eu disse assim, mas eu sozinho não vou não. Mas você não vai sozinho, você não quer o balé estágio? Vai o balé estágio. Essa é a Tânia. E eu fui, tirei vacina, mas meio cabreiro, eu vou tomar essa vacina, isso vai inflamar e eu não vou lugar nenhum, vou continuar lá. Pelo contrário, apareceu um avião que nos levou a Brasília, e Brasília tinha um bando danado de gente, e tinha um avião pequenininho, que eu me lembro, inclusive,
pequeno modelo chamado Islander, da Segunda Guerra, um avião inglês, que carregava piloto por piloto, 4 pessoas e um espaço atrás para bagagem. Tão pequeno era o avião que eu sentei atrás do chamado copiloto, ou seja, do lado direito, aqui está o piloto, mas tudo muito íntimo. Assim, os 4 ali sentados com eles, era um espaço mínimo. A ponto de ele sentir o piloto e o copiloto, que nós todos estávamos morrendo de medo, né? Um avião que ele diz assim, o piloto diz para o copiloto assim, olha aí para ver onde é que a gente está. E ele baixa um negócio igual um Fusca. O cara bota a cabeça e diz assim, eu vi das mostras ali, eu disse, esses caras são dois loucos. Né? O avião, para voar em linha reta, às vezes tem um vento que vem daqui para lá, de lá para cá, o avião vai assim. Mas não perder o rumo. Isso para alguém desorientado em aviação, como eu, sobretudo, né? Fiquei com medo desgraçado. Topei ir na primeira leva, porque tinha um balé estágio inteiro. Eu digo, não, eu vou no primeiro, porque o cara tem gasolina, tem tudo. Tinha o primeiro avião, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, que o avião desce, provavelmente ninguém que esteve na aldeia do Sul, Alapti, mas imagina um mar verde com água de 50, 60 metros de altura. Você vem voando em cima daquilo, com medo do avião esbarrar naquilo, nas copas das árvores. O avião voa abaixo. Esse avião. Lá pelas tantas diz o piloto, olha, fica todo mundo tranquilo, estão vendo lá na frente, aquele buraco lá, e aparecia uma coisa que parecia um buraco, um retângulo. Lá é o aeroporto. Eu digo, mas como é que desce daquilo? Assim, a gente desliga o motor, isso é declarador. E eu quase matei a Dani, que estava no meu voo. Se eu morrer, eu te bato também. Se vocês descemos, e no que descemos, apavoradíssimo, o Sapaim, que era o mentor espiritual, o chefe, ou seja, dessa aldeia, tribo, nos esperava um monte de outros índios já pintados para a festa. Urucum, carvão, não sei o quê. E quando o avião desce, quando desliga o motor, é uma sensação de lascar. E o motor apavora, porque ele faz um barulho de um caminhão dentro da sua cabeça, um trem. Quando desliga, você diz, agora acabou. Tem um silêncio danado, o avião cai assim uns 2 metros, mas o santo segura. O santo segura. Descemos e o avião que para assim, a gente começa a sentir um monte de gente correndo de um lado e de outro. Você me desvira se eu estiver errado. E eu olhando assim, o avião diminuindo e eles indo cada vez mais próximos do avião, não sei o que. A gente, primeira vez, teve contato assim, né, de lascar esse negócio. No que paramos assim, o Olímpio, sertanista, craque, Rodrigo César, uma pessoa extraordinária, estava lá, abriu a porta do avião e disse assim, ô Humberto, desce aqui, ó. Isso aqui é o Sapaim, que era a pessoa que eu queria conhecer. O Sapaim era de poucas palavras naquele momento, sobretudo em português, o resto devia ser de muito, mas em português eu zero de dialeto. E ele falava, no final, eu ria muito com ele, disse assim, o Sapaim tem 2 palavras só em português, que não é só a palavra necessária. Ele dizia assim, uma delas é vamos. Vamos é super necessário. E a segunda é acabou. Você sabe dessa história. Ele vira para mim, eu assim, desço do avião, apavoradíssimo, com aquele ser que eu já adorava desde sempre, mas é uma pessoa grande, forte, como um diabo pintado, e ele olha para mim e diz assim, vamos, pá, e pá é a mão, segura, ele sai caminhando em direção à barra, eu estou assim, resumo da obra é que a partir desse momento, em companhia do sertanista, e em companhia, a gente foi no posto do Leonardo, primeiro, que fica cerca de 2 quilômetros da aldeia, igual ao Alapiti. Eu comecei a dormir lá, junto com todo mundo, não sei o quê, numas árvores, não
não sei das quantas, mas eu queria mesmo era ir para a aldeia. E aí o Olímpio dizia assim, você tem que se aproximar da aldeia, pega essa picada aqui e vai embora que você chega lá. E já que você trouxe instrumento, tinha levado violão, a gente quando vai para esses lugares assim desorientados, você leva tudo, leva um cartão de apresentação, E aí ele disse assim, você vai levando tudo que você trouxe, chega lá, não invada, não entra na aldeia. Você fica mais ou menos assim no limite que você vai sentir que é o limite. Não vai invadir a casa dos outros, não. Aqui não tem isso, não. E chega lá, fica fazendo o que você quiser. Aí o primeiro dia foi, de vez em quando passava o sapainho de um lado para o outro e eu aumentava o som do violão. Zero, nenhuma. Foi a primeira lição. Eu disse assim, mas que coisa genial ser totalmente desnecessário. Que é uma sensação que eu não tenho já, mas que é necessária. Foi a primeira grande lição. Eu disse, que coisa. Cheguei aqui cheio de bomba. Certo. E sou eu que quero vê-la. É um negócio muito pesado. No Rio tem muito disso, São Paulo tem mais ainda. Né? Essa coisa do não quero ser invisível. E ele, passei 4, 5 dias assim, desandei a tocar, não sei o que, eu tinha levado gaita, toquei gaita. Até que eu me lembrei que eu tinha levado umas flautas de bambu. Eu vou experimentar aqui essas flautas. Experimentei, zero também de reação, com a diferença de que um dia depois das flautas de bambu, estou deitado na minha rede e chega a Iupu e diz assim, Sapaí está chamando. Isso era 4 horas da manhã. Pá, na picada. Cheguei lá, fui orientado. Isso depois do balé estar dançado, tudo desceu, todos vieram embora, eu fiquei. Fiquei porque o Olímpio dizia assim, por enquanto pode ficar, porque a enchente é só daqui a 3 semanas. Quando chove, enche tudo, não tem avião da FAB, não tem nada que desce lá. E eu fui ficando. E nesse dia, quando eu chego lá, alguém me diz assim, o Sampaio quer que você venha para cá e fique instalado na grande obra. É assim que fala, grande obra. Fica com ele. E é uma situação muito complicada, porque aquele sujeito que não tinha, eu estou fazendo a leitura que eu fiz na época. Isso é coisa impressionante, porque há 3, 4 dias eu fazia de tudo para chamar a atenção dessa pessoa que não disse uma palavra e subitamente ele manda alguém me levar e me oferece a casa dele. Isso são coisas assim que é tudo muito violento. E eu me lembro, não no sentido negativo da violência. A violência é um aprendizado súbito com uma facada na cabeça. Né? E não tem medida. O sujeito, ele não negou-se ao que eu propus. Mas ele tinha mais o que fazer. Ele não ia parar ali, porque aquilo não era hora, depois eu descobri que não é qualquer hora que toca essa música e tal, muito menos parar para ouvir a música do outro. Não é assim. Ele tem mais o que fazer. Tem que fazer a roça. Aliás, você sabe, eu acho que aí quando me chamou, eu fui e o Olímpio disse assim, como você vai passar aqui no posto de Leonardo de volta para ir embora, deixa esses violão, essas coisas aqui, aí eu fui passando sucesso, vamos lá. E eu fui bonito de mim mesmo, com uma mochilinha besta, não sei o quê, com uma máquina fotográfica da antiga, que era de plástico, a gente trocava um filminho assim, que já tinha acabado o filme também. E fui para lá e me instalou num canto lá. Né? E no dia seguinte começou a me chamar para ir de manhã fazer, como é que chama? Eu não sei do nome, não sei lembrar do nome. A gente ia para pegar comida, mandioca, não sei o quê, para lá, essas coisas trazer. E aí lá veio mais um aprendizado, porque a gente saía antes de todo mundo, muito cedinho, e eles iam numa fila que a gente chama de fila indiana. Uma fila que um acompanha o outro e tal. Eu não sei de onde é que vem isso. Na Índia, eu digo, lá tem nada de fila indiana. Bife é milanesa, não tem milão. Mas não tem problema. Eu quero dizer que
quero dizer que eles iam naquela fim de ano, no segundo dia, saía daqui para esse projetor e passava lá atrás, lá não sei onde, depois chegava desse projetor. No terceiro dia eu disse assim, não, vou cortar caminho. Cortei caminho, fiquei na metade do caminho, porque algum inseto picou meu caminho. Picou, eu fiquei danado da vida, fui levado para um laboratório e o Olímpio traduziu o que eles diziam. Porque eles diziam, isso aqui é uma coisa horrorosa, esses bichos, isso aqui. E um deles, índio, falando no dialeto, eles falam alguma coisa e o Olímpio diz assim, ele está te perguntando por que você foi pisar na casa do bicho. Traduza isso. O cotidiano é o que a gente faz todos os dias na sociedade que a gente vive. A gente vai passando por cima e pergunta por que ele pede licença. Né? Esse caminho da curva deles é o caminho do tempo que você tem que sedimentar uma pergunta ou uma resposta, transformá-la num ato criativo para fazer bem às pessoas. Ou seja, lá as lições foram sequenciais, diárias, e eu, ao invés de 5 dias, que era o previsto, eu fiquei 43. E só fiquei 43 porque o Olímpio me enfiou dentro do avião e disse assim, amanhã vai cair um pé d'água danado aqui, você vai ficar preso meses. Por isso é que eu vim embora. Vim embora e fiquei muito perturbado, porque talvez seja importante falar uma coisa, quer dizer, quando eu fui ao Xingu, eu fui, isso foi nos anos 70 e alguma coisa. Então eu tinha cerca de 30 anos, 20 e tal, para 30 anos. E tinha feito um disco chamado, o disco não interessa nada, mas a relação do disco vocês vão entender. Tinha feito um disco chamado Dança das Cabeças, que recebeu o prêmio nos 4 cantos do mundo. Naquele momento, o fato de eu ser um sujeito do interior de uma cidade chamada Carmo, que na época tinha 3 mil habitantes, 2 mil, 3 mil, eu não tinha outra leitura senão de que eu era uma coisa espetacular. Então eu desço, cara, assim, esse violão tá horrível, esse negócio tá horrível, os caras aí não sabem nada. Bom, voltei no 43º dia, não sem antes ser convidado pelo Sapaí. Então ia ele, o Paiutu e o cunhado dentro de uma oca pequena, onde a tal do instrumento representante da voz do espírito residia, que é a flauta chamada jacuí, e aí ele me convidou para uma coisa que eu jamais na vida imaginei existir. Me convidou para entrar com os 3 índios dentro da oca. Essa oca é pequena e tem só uma entradinha muito baixinha, não é isso? A oca sagrada aqui, que as flautas residem. Casa das flautas. Mas é uma entradinha que não tem janela nem nada. Então você entra ali e dentro você está num lugar assim. E eles ficam 3 jacuí. Jacuí não é taquara. Para aquele ali, o fio taquara é grandona que eles vão assim, as mulheres vão com a mão um pouco atrás. Não é aquilo, jacuí. São 3 ou 4 notas. Frio. Bom, quando entram os 3 e começam a tocar, eles vão rodando e um atrás do outro. Eu não sei se todo mundo tem relação com música, se eu posso usar uma terminologia de música que é polirritmia. Para aquele que não sabe, polirritmia é você dançar o ritmo, pensar em outro e assoviar outro troço como chupar uma lã. É isso. Acontece de tudo ao mesmo tempo, você não sabe onde você está. E os índios, quando entram dentro da casa das flautas, que era o momento em que os jacuís cantavam, tanto que não tem tocador de jacuí, tem cantador de jacuí. Ele canta a voz do espírito maior. Bom, a primeira coisa que eu percebi quando eu entrei, eu sempre gostei de polirritmia, essas coisas, é que os índios, não vou imitar direito, porque eu não sei direito, não aprendi isso aí o suficiente. Um dos pés sempre descalços na terra, né? Um dos pés bate. Então, como a terra tem o som da areia de praia, que é o som moco. Você tinha um pouco usado em português, mas ele existe. Moco é o que não tem ressonância.
Então o som não é tum, é tum, tum. Então é tum. E o pé direito, descalço, raspa o chão. Tum, tum, tum. Os três fazendo isso ao mesmo tempo. Bom, até aí poderia ser tum, a música. Tum, só que não é. Você tem o tum, e a música era assim. Tem nada que ver com o que eles estão andando. Eu entrei em pânico daquilo, porque eu estava diante de tudo que eu tinha estudado, não só no Brasil, mas na França, quando fui estudar com Madame Boulanger, que era polirritmia. Eu disse assim, mas isso aqui é mais rico ritmicamente do que Sagração da Primavera de Stravinsky. Eu entrei em pânico porque eu aprendi o tamanho da ignorância. Um negócio impressionante. E eles ficaram rodando por muito tempo e passaram-se talvez, sei lá, 50 minutos, uma hora, e a música não se repetia porque tinha a decalagem do tempo de cada um. Então a música, aqui eu estou inventando uma coisa, se a música, aqui são 3 pessoas cantando a mesma coisa, começava assim, subitamente, eles modificavam o tempo, ficava assim, ao invés de ficar exatamente atrás, até melhor. E depois de 30, 40 minutos, é como se a gente pegasse 3 gravadores magnéticos antigos, para quem sabe que é gravador de rolo, colocasse a mesma fita nesse, a mesma nesse, e cada um com um tempo de velocidade com pequena diferença. Então você, a primeira vez, você ouviria, a segunda vez você ouviria, depois de um tempo, as diferenças iriam se encontrar. E curiosamente, cada vez que se encontravam, os 3 respiravam profundamente, sorriam. Eu digo, é o valor do encontro, mas é muito abstrato, porque eles estão cantando, o espírito está indicando que agora encontrou, que agora encontrou. E aquilo não tinha métrica de partitude escrita, nem metrônomo batendo, não. Aquilo é o sentimento de 3 pessoas que têm como natural cantarem a mesma coisa parecida. E não estão discordando, não tem rivalidade. Isso é outra coisa. Rivalidade zero. Outra lição também que é de Las Casas dele. Enfim, eu poderia falar muitas horas aqui sobre isso. O mais importante é que voltei para o Rio, 40 e tal dias depois, e me senti devedor. Eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Claro que a idade não ajudou a pensar em coisas mais importantes, mas eu digo, eu vou dedicar um disco ao Sapaí. Eu aprendi um monte de melodias que eles me ensinaram. Eu cheguei a ponto, e o Krenak sabe o que eu estou falando, na hora de eu sair, o Sapaí me chamou e me deu. Primeiro, de manhã, me deu um culutá, que é a primeira flauta que dão para as crianças que pretendem chegar ao Jacuí. Eu custei a entender, mas o livro diz assim, você deixa de ser burro, ele não está te dando a flautinha, ele está te dando a primeira flauta para chegar ao Jacuí. E Jacuí ninguém bota a mão, quem bota a mão são esses iluminados, que não são eleitos por ninguém, eles são. É lindo esse negócio. Então, essa lição foi maravilhosa. Eu sei um monte de coisas musicais que me ensinaram, mas não me sinto competente o suficiente para usá-las, porque eu posso conhecê-las sob o ponto de vista musical. Anoto, mas eu não sei a representação daquilo. E se eu começar a tocar, ela perde a função e a natureza que ela tem, que vai virar uma música, que alguém vai ouvir e vai dizer, é bonito, é feio, essa harmonia é boa, eu não quero isso. Então eu fiz um disco dedicado a ele, sem música dele, me senti com direito, mas ao mesmo tempo pedi autorização e consegui usar na capa do disco
No posto Leonardo tinha uma tal estradinha que lá atrás eu contei, que eu li e disse assim, pega aquela estrada aí, vai andando, quando você chegar lá, você chegou na viola que tinha. Então na frente da capa tem uma foto desse início de picada. Né? E atrás tem uma foto dessa oca imensa. Fotos essas que foram feitas por um não fotógrafo que era eu. Que a irmã do Geraldinho, Betinho, fotógrafo, quando eu fui viajar, me deu uma máquina. Disse, se você faz favor de fazer fotos, compra filme. E eu não comprei o filme, porque eu não era fotógrafo, esqueci. Cheguei lá, tinham 3 fotos sobrando, só que eram slides. Eu tirei as 3 e acabou. E aí, quando fiz o tal do disco, veio a ideia do sol do dia, veio não sei de quê, essa coisa. E eu disse, eu tenho que fazer uma dedicatória mais convincente, mais significativa, mais importante. Como eu estava trabalhando na época, e continuo, com uma companhia alemã chamada SCM Records, que tem um cabeça, Manfred Eicher, que é uma beleza de pessoa, beleza. Conversando com ele, ele disse que eu precisava fazer um elogio mais significativo, de importância para esse disco, que é um disco dedicado ao Sapaí, que eu resolvi chamar de Sol do Meio-Dia. Né? Porque é a coisa mais forte que tem quando usa é isso, Sol do Meio-Dia. Não tem mais do que isso, que eu conheça não. E era um disco que seria lançado depois do Dança das Cabeças, então, premiadíssimo para tudo quanto é canto e tal. E o Manfred me dá uma opinião, me dá uma sugestão, que é alemã da melhor qualidade. Ele diz assim, por que a gente não usa papel chanson na capa do disco? Para quem não sabe, papel chanson é mata-borrão. Mata-borrão, metade aqui não sabe o que é. Antigamente usava-se tinta, tinteiro, e tinha uma coisa toda porosa assim. Ou seja, é um papel que, se você mexer muitas vezes, ele se desfaz. E o Manfred disse assim, a edição alemã vai ser toda em papel chanson. Isso significa que, se você pegasse o LP, a capa do LP, e manuseasse 30 vezes, 40 vezes, ela ia se desfazendo na sua mão, como se fosse em floresta. É claro que isso é uma dedicatória de uma sofisticação absoluta. Nem todo mundo percebeu o que era, até porque no mundo inteiro não saiu assim. Mas a coleção da Alemanha saiu. E linda, porque eu pude voltar levando um desses discos com papel chanson no Sapaí. Voltei, eu chegou para isso. Eu disse, eu vou lá, porque eu tenho que levar esse presente. Fui lá, tive que trazer o presente. Eu disse, que ótimo. Que expectativa você tem? Todo era expectativa, eu quero dar esse disco para ele. Aí eu digo assim, você lembra que o número de objetos que eles têm em casa é pequeno. Você não está dando um, você está dando 2, 3 objetos. Tem a capa, tem o panfleto dentro e tem o disco. Tudo bem, aí chegamos lá, eu acho que naquele momento o Sapaí não tinha visto uma vitrola ainda. Porque o Olímpia foi comigo, deu, ele olhou de um lado, olhou do outro, disse, está olhando, estou vendo. E disse, tá bom, e jogou. Acabou. Foi essa a relação que tivemos com o disco. Que é uma beleza de relação, se você imaginar. É beleza, porque ela só não é genial se eu colocar a minha expectativa como parâmetro. E me ensinou essa relação curta com o Sapaí, essa primeira relação curta com ele, de que eu me decepcionava na vida comigo mesmo e com os outros, porque eu criava uma expectativa completamente irreal. Sorte minha de um momento muito parecido, a partir daí, eu ter descoberto que no Brasil a gente tinha pessoas como Manuel de Barros, inventaram a vida. E inventar é muito melhor do que idealizar uma vida. Você idealiza sempre imaginando que tudo tem que ser de melhor com você. Ponto. Isso era meu pensamento. Então eu me decepcionava do tamanho do sonho que eu projetava. Então quando eu vejo o Sapaí olhar em disco assim, assado e falar, tá bom,
eu não sabia como traduzir. O olhar de um lado e de outro. Falar, tá bom, ele podia ter dito, chega, até logo. Ele disse, tá bom. Acabou. Não, acabou, ele já tinha falado várias vezes. Estou achando outro aqui que é para encerrar o expediente. Bom, só sei dizer que os aprendizados foram aparentemente abstratos, mas se duram esses 30, 40 anos, é porque não são tão abstratos assim. Né? Depois disso, eu resolvi que tinha que tomar decisões importantes na minha vida, como dentro do exercício profissional de ser músico. Né? Porque ser músico no sentido de tocar bem o instrumento, de compor, etc., é uma obrigação. O sujeito resolveu ser músico, vai para casa estudar e toca bem. Né? Aí o século XXI entra e me ensina, na lembrança de Sapainha, etc., de que a gente, músico, não tem que tocar um instrumento no século XXI. A gente tem que tocar a vida, não é um instrumento. O instrumento é obrigação. O que você é músico? Eu pressupõe que você toca alguma coisa. Vai perguntar, você toca? Peraí, não é possível, né? Bom, é porque a gente desassocia muito uma coisa da outra. E a lição que eu tive lá atrás, com o Sapain e com todos os familiares dele, que ele permitiu que eu conhecesse, etc., etc., foi de uma grandiosidade muito grande. Assim, de uma grandiosidade muito grande no sentido de tempo. Né? Eu não me lembro de nada na minha vida, exceto 2, 3, 4 exemplos familiares que tenham durado 30, 40 anos, que sejam muito presentes. Né? Que quando eu conto essa história do Sapain, eu já contei tantas vezes que certamente tem pequenas coisas inventadas, como dizia o Manuel. É só 15% é mentira, o resto é inventado. Né? Provavelmente, mas eu estou falando sempre da emoção que eu tenho de lembrar que a Tânia Quaresma, aquela menina que parecia uma maluca absoluta, possibilitou que a minha vida desse uma guinada de não sei quantos graus e que eu aprendesse que a música é muito mais importante do que eu imaginava. Descobri, por exemplo, esse microfone aumenta o volume a cada coisa. Eu podia baixar um pouco, né? Muito obrigado. Aprendi coisas, são relações, vou encerrar aqui, porque senão eu vou ficar muito tempo falando. A minha filha, Bianca, quando tinha 11 anos, e o meu filho, 12, por uma coisa ocasional na vida, eles ficaram comigo e eu fiquei responsável pelos dois. Claro que eu entrei em pânico, porque, né, infelizmente, os homens não são muito preparados para essa função de administrar a vida. Né? Bom, mas a coisa foi indo e passados assim, semanas, as primeiras, eu morava num lugar que tinha 2 andares. Embaixo dos quartos, eu ouvi a minha filha Bianca rindo muito, isso anos depois dessa experiência com o Sapain. Mas o resultado do que eu vou contar vem de lá, do Sapain. Ouço a Bianca, minha filha, sorrindo sozinha no quarto dela, 11 anos, cantando, eu não estava entendendo o que era. Desço, abro a porta e ela para, não sei o que, me olha e diz: ah, pai, eu queria um presente. Ela disse: eu quero um disco da Madonna. Eu, aí, 20, 30 anos atrás, eu era muito mais preconceituoso do que sou hoje. Eu devo não ser mais, mas naquela época eu sei que era. Eu disse: mas Madonna? Mas ao mesmo tempo fiquei em pânico, medo de falar não para ela, e ela podia, eu piorar. É claro, porque a mãe não estava lá. Eu tinha que dizer sim. Comprei o disco, entreguei, ela ficou feliz. 5 dias depois ela me chama e diz: mas é que tem outro presente, que é o book da turnê da Madonna. Lá vou eu para a loja, porque antigamente tinha loja de disco. Eu entrava, os caras: e aí, Gismonte, como é que é? O que você quer hoje? Isso hoje é o book da Madonna. Quer dizer assim, é um book de galinha, eu quero pergunta de book, dá esse book aqui, tchau. Tem o book. E aí vem a grande lição. Passam uns dias, ela está muito mais sorridente na audição, que eu estava em cima, comecei a ouvir, muito mais sorridente, cantando, que era uma beleza, feliz da vida. Eu abro a porta do quarto, ela está de costas para a porta, sentada no chão. Usava-se CD player, então tinha um no chão, um book aberto, ela cantando, não sei o quê.
E eu fiquei numa felicidade absoluta de vê-la tão feliz. E aí parecia um sopro de sabedoria que estava dizendo assim: Gilberto, não seja burro, se ela está feliz, é porque ela está ouvindo Madonna. Se você está feliz, é porque ela está ouvindo Madonna. E aí parava a frase. Quer dizer, mas tem que continuar essa frase. E a frase continuou. E eu aprendi que só tem duas músicas na minha vida, duas músicas no mundo, ou dois tipos de música no mundo, desde aquela época. Uma é a música que eu preciso para viver, e a outra é que eu possivelmente precisarei para viver amanhã. E essa lição mudou a minha vida sobre o aspecto de ter mais facilidade de ouvir. Tomei uma decisão que já tem uns 15, 20 anos, eu respondo CDs recebidos, ou, hoje em dia, demos, etc., recebidos, eu respondo cerca de 8 a 10 todos os meses. E não respondo para dizer que gostei não, ou não gostei. É faixa a faixa, entrando em detalhes, porque eu tenho uma dívida muito grande com os aprendizados que a vida tem me dado. Por essa razão, dessas respostas, 40 e tal já viraram encarte de discos. Eu não sou escritor, não tenho pretensão nenhuma de ser escritor. Nenhuma. Por causa desses encartes de discos, muitos amigos pediram que eu escrevesse alguma coisa nos livros dele. Não é que eu seja escritor, não sou, eu acho que seja, e não sou mesmo. Mas um dia, como a vida é muito benevolente comigo, e essa onda da benevolência eu começo a sentir através do Sapaí, eu recebo um recado do meu conhecido Manuel de Barros, que pede que eu escreva a abertura do livro dele. Eu disse assim, tá louco, Manuel? Eu disse, Manuel, você pode chamar qualquer pessoa do mundo para escrever a abertura. Ele sorriu e disse para mim assim, pois é por isso que eu estou te chamando, eu posso chamar qualquer um. Me chamou. Não estou pretendendo qualificar nada que eu faço, eu estou dizendo que aprendi que a irresponsabilidade ou liberdade que nós podemos ter como miscigenados é de um tamanho que a gente não consegue ver em uma janela circular de 360 graus. Ela deveria ter 360 graus em todos os sentidos angulares. A gente deveria estar flutuando em algum lugar e poder enxergar o universo inteiro. Porque a gente é um composto de um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho lá. Eu tenho um bucadão italiano, que veio da minha mãe, por isso toco violão, e um bucadão do meu pai, que veio do Líbano, Beirute, que ele quis que eu trocasse um instrumento aristocrático, o piano. Minha mãe dizia, está bem o piano, mas onde está a serenata nisso aí? Aí entrou o violão. Ou seja, a vida é composta de coisas ocasionais, que se a gente tiver paciência e atenção, a gente sai do lucro sempre. Por causa disso é que eu estou hoje no lucro de estar aqui falando para vocês pelo convite do Bené, que é meu amigo desde os lençóis. Esse é um assunto pessoal. Você não gosta desse assunto, não? Eu vou contar a história rápida que eu Conta. trabalhava com as prefeituras. Com audiovisuais feitos, olha só, de fotolito de jornal, eu recortava, que eu escrevi jornal, e eu fazia todo o processo gráfico, né, também, diagramava a página, pegava, recortava os fotolitos, juntava as películas, fazia cruzamentos daqueles, que já não sei mais o nome, de granulação que tinha, e enfiava naquelas janelinhas, você não sabe mais o que é isso, né, de papelão, e fazia aquelas imagens. Bom, então, eram 3 projetores digitais, que era carrossel, né? Bem primitivo, né? E aí eu projetava em 3 coisas, numa árvore, no chão e numa tela que era um lençol. Eu tinha a tela, pegava um lençol. Isso eu fiz lá muitas vezes, Gate lá em Salvador, e estava fazendo agora no tempo em Fortaleza, no final dos anos 70, e essa aqui estava fazendo exposição na galeria e projetando esse audiovisual no começo da noite. Aí esse cara estava lá com a Marli Miranda no projeto Pixinguinha. E eu fui no hotel, onde sabia onde ele estava, com uma música todinha, era dele, da Academia de Danças, um lado A, todinho do disco, que eu gostava muito, né? E aí eu tive a ousadia de deixar lá o convite todo para ele, achando que nunca essa criatura ia lá
assistir o tal do audiovisual, só que ele foi. Né? E aí ele viu essa história, curtiu a onda, e aí assim começou, desde 79, essa parceria, esse compadrio. Muitas histórias, participou de 2 discos que eu gravei, tocou, fez arranjo, gravou no estúdio dele. Então, uma longa história. Então, tenho profunda admiração, mas acima de tudo, que eu tenho pela Gilberto muito aprendizado, é pela figura dele mesmo, porque é uma figura muito mais do que vocês possam imaginar que está aqui em qualquer disco, qualquer história, qualquer show. De muita grandeza, de muita nobreza, e essa nobreza que vem, porque eu conheci a dona Ruth, que era a mãe dele, né? Então essa mulher, ali é que estava, sei que o pai dele também tem a história, mas a dona Ruth, que eu ia visitar às vezes, era lá em Friburgo, né? Então era muita conversa, era muita história aquela mulher. Então, o Gilberto conta que dava os discos para ela, e ela era a maior crítica dele, né? Perguntava: mamãe, o que você achou do disco? Ela dizia: não está ruim não, meu filho. É o maior elogio que ela faz. Bom, mas tem só uma coisa que eu queria falar, porque tem uma história antes de passar, de começar a história, que eu queria, acima de tudo, que fosse um diálogo entre você e o Ailton agora, é que você falasse só da história do Sol do Meio-Dia, no sentido de que Sapaí, pelo que você me contou, ele tinha tocado um tema na Casa das Flautas, que parece que era meio-dia, não é isso? Que você achou belíssimo. E quando você falou a ele de noite para ele tocar de novo aquele tema, ele disse: eu não posso tocar, o sol não está mais na mesma posição. E isso, ele tocou para aquilo. Como ele tocava o Gilberto lá na floresta, a flauta já, para as folhinhas que desciam, o pássaro que voava, os bichos. Então, o Gilberto teve um reaprendizado de tudo da história dele. É isso que é muito bonito. Dessa história toda, que eu queria que ele comentasse isso, e que você falou uma vez que você tinha uma turnê depois dessa permanência lá, e como é que você ia tocar lá na Europa com aquele negócio todo marcado nos teatros, e ali você estava fazendo uma música, que era uma música com a natureza, isso era a natureza, porque Sapaí não separava nada, nem eles separavam. Então eu queria que você comentasse isso antes da gente. O comentário disso, eu acho que se resume numa outra coisa, que é sonora também. Essa é importantíssima, quando eu pedi para ele repetir. Quando eu repeti aquela primeira música, não dá, porque agora o sol já mudou. Assim. Tudo isso foi muito complicado para mim, por tudo que o Bené falou. Mas tem um outro dado sonoro, que também me deixou muito perturbado, e que ocasionalmente, muito recentemente, eu usei o aprendizado. Com o Sapaí também, mas na aldeia, à noite, eles sempre faziam umas fogueiras grandes, altas, não era negócio de 1 metro, 2, não, era negócio alto pra caramba, acredito eu que fosse para ter um ponto de referência, animais, insetos, não sei o que. E ficavam todos reunidos numa roda, conversando. E o Olímpio, o famoso Olímpio, disse: por que você não foi para essa roda aí? Eu digo: morro de vergonha, vou fazer o que lá? Não sei o que vai fazer. Você vai lá e senta lá, você não está na casa deles. Você não está fazendo uma coisa boa, você vai lá e senta lá e fica lá com eles. Só que lá do lado era um dialeto deles. Eu disse: bom, o que eu posso fazer aqui no segundo dia? Isso que eu posso fazer é ficar prestando muita atenção, para ver que eu vou entender alguma coisa. Eles contando casos entre eles, rindo às vezes, não. E eu comecei a seguir a reação que eles tinham do que eles falavam. Eu não sei o que eu estou falando, mas a reação dá para ver, você está sorrindo, você está gritando, suspirando. E eu entrei nessa. No Rio, eu ria. Contei isso para o Olímpio disse assim: linda, essa é a reação dele, você está certíssimo. Você está entendendo? Eu digo: não estou entendendo nada, mas está ótimo, isso não tem problema, continua. Você vai ter uma surpresa. Esse Olímpio também é uma coisa horrível. Sento no quarto ou quinto dia, e aí vem o exemplo. Eles, eu ia lá, opa, é agora, tal. Já íntimo, já. De repente, todos eles param de falar, de rir, de não sei lá quanto, e olham todos para mim.
Eu disse, eu vou sair correndo, eu vou contar uma história. Eu digo, não entendi. Aí comecei a contar uma história, histórias que eu gosto, tem umas 2 ou 3 só, que são do carro do meu tio Edgar, são as histórias que eu gosto. O resto foi tudo inventado. Aí comecei a contar, não, porque o tio Edgar, ele me olhando. Eu não expressava nada, eu digo, eu tenho que expressar aqui que eu estou feliz. Eu tinha de aí todo mundo ria. Foi uma maravilha. A partir daquele dia eu ia fazer roça de manhã, de tarde e de noite. Foi de nadar. Me ensinaram a pescar com o olho, a polpa do olho na água. Vocês sabem muito bem disso. Vem cá para pescar. Eu não sei pescar. Não tinha palavra nada. Vem, entendeu? Ficava de pé assim, imagina que aqui tem uma água. Aqui. Vira a cabeça e encosta a polpa do olho na água e na mão direita tem uma flecha. Não é um arco, né? Uma flecha. Se você encostou a polpa do olho na água, virou uma lente de aumento maravilhosa. Você não vê peixinho, você vê tudo o tamanho do tubarão. Ele passa e faz assim, tchau, espetou, você sai com ele. Me ensinaram isso. Ainda as portas ali atrás de ela medindo. O espelho, né? O espelho, né? Invertido. Invertido, o espelho invertido. Aí eu aprendi tanta coisa com eles. Eu falei do silêncio, e era tudo de silêncio. Esse negócio do sorriso, eu falei que eu usei há pouco tempo. Isso não é brincadeira nem história inventada, não. Eu fui fazer minha primeira turnê na China. Quem é que na China? Como é que é na China? Primeira cidade de Xangai. Entro no teatro assim, daquele monte de chineses. São diferentes de japoneses. Os japoneses pensam que falam inglês. Os chineses sabem que não falam. Então não adianta. Aí eu disse, quer saber? Aquela lição lá naquela fogueira é hoje. Tio Edgar. Eu sei que eles não me entendem. Eles sabem que não me entendem também. Então eles não se entendem. Então tá ótimo. Aí eu fui, microfone, e comecei a falar. O Tio Edgar. Minhas histórias são as mesmas sempre. Depois de 40 anos, só tem 2 histórias que eu não sei contar. É igual música. Ele disse, você já fez 70 discos, mas só tem 2 músicas. Estou mudando aqui, porque eu tinha uma corte toda. Contei as histórias e usava o truque que eles me ensinaram. Acabava de dizer assim, e aí ficou uma beleza, rapaz. Aí fazia um gesto de a relação, Peneco, com essa história do dia, da luz, não sei o quê, me perturbou até que eu descobri que eu não poderia pretender usar como parâmetro, filtro para minha expressão, o que não me pertencia, que era uma sabedoria de natureza. No início eu pretendi fazer uma equação para tocar as músicas no horário certo, brigava com o produtor, não, vamos começar às 6 da hora. Ah, mas aqui está 5 horas a mais que o Brasil, então você está tocando na hora errada. Aí começou a confundir minha cabeça. Eu tirei o horário do negócio. Permitido. Eu sou também muito responsável como Egberto, né? E nessa irresponsabilidade minha, eu apresentei esses 2 aí. E tem uma história muito incrível do Ailton, que muitos de vocês sabem, se vocês forem lá na Oca Tapera Ferreira, tem uma fotografia que eu coloquei do Ailton, que ele está se pintando de urucum no Congresso, uma fala que foi fundamental para que os indígenas tivessem os direitos na Constituinte de 88. Aquela performance, vamos dizer assim, do Ailton foi capital para essa história. E tem uma coisa que Egberto ficou muito tocado com essa história, dessa fotografia, desse gesto do Ailton. Ah, eu tenho dele.
ok? Então, em cima dessa foto, desse gesto do Ailton, o Egberto fez uma canção em homenagem a esse gesto, que está no disco Amazônia. Então, eu queria que a partir dessa história aqui, eu vou ficar calado agora aqui e quero que esses dois conversem, porque eu acho que agora é importante esse diálogo de Egberto com Ailton, que Ailton... É a mediação do NACA. Você talvez até começar dizendo o que ele sentiu com relação a isso e dar um depoimento sobre esse gesto dele. Porque não o seu, nem o seu. Esse é o seu? Ah, esse aí. Não, é o aqui, ó. Mas esse é o microfone do Ailton, a maraca. É a maraca. Obrigado. Eu posso falar um pouco mais? Tudo bem? Obrigado, viu? E que legal que você está aqui. Você gostou, né? Eu não tinha pensado de você estar aqui comigo. Foi uma surpresa, tá? Você sabe, né? E eu fico muito feliz de você estar aqui, para eu me encontrar com esses queridos amigos aqui. Esse amigo querido aqui que está pertinho de você, ele lembrou de muitas pessoas, muitos amigos nossos. Essa casa ficou cheia de gente, cheia de floresta. Até os pajés Yanomami passaram por aqui, com aqueles pluminhas coladas na cabeça, enfeitando. O Naka estava me perguntando se dói furar para botar aquela peninha aqui na cabeça. Eu falei que só na hora, depois não dói mais. Achei que ia dar uma furada de vez. E eu falei com ele que é muito bom aquelas peninhas. E ele estava vendo que tinha peninha na orelha, na cabeça. E eu me lembrei de um canto pequenininho assim, que fala que não é dos nossos parentes daqui das florestas, daqui da Amazônia. É interessante que esse canto é um canto dos índios que vivem na planície, lá nos Estados Unidos. E tem um poeta que traduziu esses fragmentos desse canto, que fala que os nossos filhos, eles usam pluma, né, porque eles enfeitam a canela com pena, botam pena na cabeça, botam pena na orelha. Nossos filhos, eles se enfeitam com plumas para voar. E os humanos, você me lembrou disso, os humanos podem se inventar voando também, não precisa ficar só pregado aqui no chão. E aquelas plumas que aparecem com os Yanomami e a floresta, e os enfeites que os humanos usam para chamar os espíritos, para fazer essa festa dos espíritos, é uma celebração que nós estamos experimentando juntos aqui, com essas lembranças dessas pessoas todas. O Olímpio Serra. O Olímpio, ele fez tantas coisas boas, além de ter sido a pessoa que sucedeu Orlando, né, dirigindo o Parque do Xingu, na época que era muito difícil, porque era uma ditadura, né, gente? Essa época aqui era uma época que tinha um governo militar. E o Olímpio era o diretor do Parque Nacional de Xingu, ele pisava sobre ovos, né? Até as pessoas que ele recebia lá eram filmadas. Vai ver que era com aquelas câmeras de plástico, mas era. E ele era vigiado com o tempo que ele estava no Xingu, por causa do zelo que ele tinha com aquele povo, com aquele lugar.
e continua sendo um lugar muito importante para os povos que vivem lá no Xingu e para todos nós, porque nesses últimos 30, 40 anos, a fronteira daquela floresta imensa, que só tinha uma clareirinha para baixar um pequeno avião, ele está cercado agora por um deserto de soja e a floresta ficou mínima. Mas o Olímpio resistia bravamente dali de dentro daquela pequena floresta para que todo aquele mundo de floresta que cercava, de cerrado, de mata, continuasse ainda com aquela potência, com aquela maravilha que há 30, 40 anos atrás foi aquela paisagem. Eu vi que lá nos nossos parentes em Yanomami, perto do Pico da Neblina, há 30, 40 anos atrás, era um lugar também onde o contato com esse mundo daqui de fora, vertiginoso, ainda era uma coisa quase que acidental, né? Alguém chegava lá. Esses lugares todos, hoje, eles têm uma aproximação muito grande com tudo que está acontecendo no mundo. E lembrar essas pessoas que entraram pelas florestas, ainda abrindo caminhos de facão, né? Jogando suprimento do ar para quem estava lá embaixo poder fazer as suas jornadas trabalhando, é uma maravilha também que aproxima a gente da ideia de tempo, né? Da ideia de tempo que nós estamos compartilhando e como que está mudando de uma maneira tão rápida as paisagens que inspiraram essas pessoas, que nos inspiraram também, que inspiraram alguns das nossas visões. E o Olímpio, depois que ele saiu do parque, ele foi a pessoa mais ativa na fundação, na Promemória, aquela fundação Promemória que fez um trabalho histórico muito importante na área do patrimônio, da cultura no Brasil e que mais tarde o Olímpio ativou dentro do trabalho dele na Fundação Promemória, animou essa discussão sobre os quilombos. Foi o Olímpio que animou o tombamento da Serra da Barriga. Ele que capitaneou aquela campanha de chamar os quilombos e fazer o tombamento da Serra da Barriga. Eu tive a enorme oportunidade de conviver com ele, de ir com ele lá para a Serra da Barriga, assim como eu tive a oportunidade de estar com o Olímpio também, quando nós fomos entregar para o pessoal do terreiro da Casa Branca, lá na Bahia, lá em Salvador, o documento de tombamento de lá, porque eles queriam acabar com aqueles últimos redutos de tradição afro-brasileira, né, que persiste, continua existindo com muita esforço de gente em diferentes lugares no Brasil afora. Os quilombos, como eles são percebidos hoje, os territórios de quilombo, a expressão cultural da África aqui no Brasil, ela é muito beneficiária do que o Olímpio Serra fez. O Olímpio, o Ardec, irmão dele, que bom que nós estamos honrando a memória dessas pessoas maravilhosas que passaram juntos com a gente, ou antes um pouco de alguns de nós, fazendo coisas tão importantes para a gente continuar compartilhando uma história. E uma pessoa que foi mencionada aqui pelo Guilherme foi a Monti. Ele me perguntou se eu tinha uma cópia do filme que a Monti Aguirre fez, Vozes da Amazônia, né? Essa, a Monti, essa nossa querida Monti, a Monti, ela nasceu na Colômbia, foi para os Estados Unidos e veio para o Brasil na década de 80, quando o apelo sobre a floresta amazônica estava muito intenso, e essa coisa da entrada na Amazônia ainda era uma coisa anunciada. E a Monti, ela e o Glenn, né, o companheiro dela, com sua câmera,
peregrinava alguns anos pelos rios da Amazônia, pelo Rio Madeira, pelo Juruá, no Tapajós, lá subindo lá para o Rio Negro. Entrou naqueles rios, vivendo nas aldeias do Suruí, do Sintalaga, do Zurueuauau, dos Namiquara, na época em que esses povos estavam tendo seus territórios assim, meio que invadidos pelas BR, né? Pelos trechos da Cuiabá-Porto Velho, pelos trechos de Porto Velho e Rio Branco, não tinha estrada de terra, estavam abrindo essas estradas, e a Monti decidiu fazer esse filme maravilhoso que chama Vozes da Amazônia, que aqui no Brasil não teve muita divulgação, mas que lá nos Estados Unidos esse filme foi uma importante campanha de conscientização, né? De conscientizar sobre o povo que vive dentro da floresta. Foi uma revelação maravilhosa, mostrando que tem gente dentro da floresta, né? Que é uma coisa que a Cláudia falou aqui ontem. A Cláudia falou que uma das surpresas dela foi revelar para o mundo que dentro da floresta amazônica vive gente. Impressionante como que pode ter sido criada uma narrativa onde aquele lugar do mundo